Olá, prazer. Meu nome é Wanderson, estou aqui para fazer a resolução dessa questão aqui. A questão fala o seguinte: ó, o paraquedas projetado por Leonardo da Vinci em seu Código Atlântico, da Vinci projetou um paraquedas em forma de pirâmide quadrangular, regular, com cada aresta medindo cerca de 7 metros e com telas de linho sustentadas por uma estrutura de madeira. O paraquedista britânico Adrian Nicholas, no ano de 2000, saltou de uma altura aproximadamente de 3.300 metros com equipamento construído de acordo com as especificações e os materiais que estavam disponíveis na época de Da Vinci. Segundo Adrian, não houve ondulações ou quedas repentinas e o dispositivo se moveu facilmente através do ar. Aí, dando continuidade, temos aqui: no gráfico a seguir está representado a intensidade da velocidade de Adrian ao longo de um percurso vertical de 2.100 metros. Sabe-se que a equação que nos permite determinar a intensidade da força de resistência a que o paraquedas aberto ficou sujeito durante a queda é dada por força de resistência igual a C vezes D vezes A vezes V ao quadrado sobre 2, onde C é o coeficiente de arrasto, grandeza adimensional, supostamente constante. A densidade do ar, D, sendo aproximadamente 1,3 kg por metro cúbico. V é a intensidade da velocidade do paraquedista. E A é a área da maior seção transversal do paraquedas. Sabendo-se que a massa total de Adrian Nicholas e do paraquedas de Da Vinci era de 160 kg e adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine a coeficiente de arrasto C. Tá bom? Então vou fazer aqui essa questão, né? Primeira coisa para a gente entender é uma informação que ele dá no início da questão, que é o seguinte: o paraquedas ele tem uma forma é, triangular, né? É uma pirâmide triangular de base quadrada, né? Aí vamos fazer o paraquedas aqui, desenhar o paraquedas, para que a gente possa entender o que ele estava falando ali, tá? Aí aqui, daqui até aqui, daqui até aqui, e aqui, se eu ativar aqui, aí o que, que ele fala, né? Que cada aresta mede 7 metros. Então cada aresta dessa vale 7 metros, tá bom? Essa essa distância aqui também, tá? 7 metros aqui também. Outra informação que a questão nos diz é o seguinte: vamos dar uma olhada na fórmula, né? A fórmula que ele fala é o seguinte: a fórmula é resistência igual a coeficiente que a gente está procurando vezes a densidade do ar vezes a área da maior a área a área transversal, né? A maior área transversal do paraquedas, v ao quadrado, que é a intensidade da velocidade do paraquedista, e sobre 2, né? Vamos analisar cada um desses casos aqui. A gente tem o C, que a gente está procurando, que eu vou chamar ele de X, tá bom? É o X da questão. A densidade do ar, que é nos fornecida pela questão, é de 1,3 kg por metro cúbico, tá? A velocidade, a gente vai ter que analisar o gráfico, tá? Então vamos voltar aqui para a gente analisar esse gráfico. Aqui nós percebemos que é um gráfico de velocidade pelo tempo. A gente percebe que o Adrian ele vai, deixa eu escolher uma cor mais viva. O Adrian ele começa aqui com a velocidade de zero, né, que ele salta, ele vai acelerando, acelerando, acelerando e ele chega numa velocidade máxima, né? Para quem já viu sobre questões sobre paraquedas, há uma resistência máxima, tipo uma velocidade máxima na hora do salto. Ele atinge essa velocidade máxima, que deve ser aproximadamente 50 metros por segundo, tá? Ele está em queda livre, ele não abriu o paraquedas ainda, ele está em queda livre. É porque essa velocidade aqui é a máxima. Aí o que, que acontece no tempo 40, né?
40 segundos, o que que acontece? Ele vem e abre o paraquedas, ó. Aí quando dá a abertura do paraquedas, ele dá uma rápida frenagem, isto é, a velocidade diminui, e depois ele vem com a velocidade constante a partir do momento que ele abre o paraquedas. Está indicado até aqui pela nossa setinha, tá? Aqui ele abre o paraquedas, dá aquela freada brusca, cai para uma velocidade de 10 metros por segundo, tá? Ó, aqui é 10 metros por segundo. Aí nós já sabemos a velocidade, a intensidade da velocidade no qual ele está caindo, tá bom? Na descrição também vou colocar, deste vídeo, vou colocar um link para uma aula falando sobre essa questão do de como funciona a física no paraquedas, tá? Mas dando continuidade, a gente agora já sabe qual é a velocidade, a intensidade, né? Depois que o paraquedas é aberto e está constante, que é 10 metros por segundo, ou 10 metros por segundo. Então a gente já sabe aqui que a velocidade é 10 metros por segundo. Outra informação que ele diz é o A, o valor do A, quanto é que vale o A? O A é justamente a área da maior área transversal do nosso paraquedas. Aqui nós percebemos que o nosso paraquedas é uma pirâmide e a parte mais que tem maior área é justamente a base da pirâmide, tá bom? Que é essa parte aqui que eu estou pintando em amarelo. Neste caso aqui, qual a área dessa área transversal aqui, né? Como é um quadrado, eu vou calcular a largura vezes a altura do quadrado, que é 7 vezes 7, que dá igual a 49 metros quadrados, tá bom? Essa daí é a minha área transversal, maior área transversal. Outra informação que ele nos diz é a massa de todo o equipamento do paraquedista juntamente com o equipamento do paraquedas, que é de 160 kg. Tá bom? A gente já anota aqui. Outra informação importante é o valor da gravidade, que no caso a da aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? E agora é o seguinte, o último dado que é necessário para a gente jogar aqui na fórmula e descobrir apenas o x é justamente a força de resistência. Na hora que se abre o paraquedas, no vídeo que vocês vão assistir na descrição, acontece que não há mais aceleração, a velocidade permanece constante. Quando a velocidade permanece constante é porque não há força agindo sobre o corpo. Então, neste caso, a velocidade de resistência e o peso do nosso do paraquedista, juntamente com o equipamento, se iguala. Então aqui a força de resistência, neste caso, a força de resistência ela é igual ao peso do atleta, do paraquedista, juntamente com o equipamento. E a gente sabe que o peso é calculado de massa vezes a aceleração da gravidade. Então neste caso aqui, qual é a massa, né? 160. Qual a aceleração da gravidade? 10. Então a gente tem aqui que a força de resistência é 1.600 Newton, tá? Então aqui nós já temos todos os dados necessários para poder fazer o cálculo, né, dessa parte aqui. Aí essa parte agora, eu vou mudar de caneta, eu vou fazer ela em branco. A gente simplesmente pega estes valores descobertos e vai colocar em cima da nossa fórmula ali. Então o que a gente vai ter aqui, né? Vou passar aqui um traçado. Aqui deixa eu... Pronto, passar um traçado aqui. O que a gente vai ter ali, né? Qual é a força de resistência que a gente calculou? 1.600. Então fica 1.600 igual ao x, né, que é o valor do C que a gente está procurando, vezes a densidade do A, 1,3, vezes a área a maior área transversal do paraquedas, 49 metros quadrados. Então a gente só coloca 49 aqui, vezes velocidade, a intensidade da velocidade, 10 elevado a quanto? Ao quadrado, sobre 2. Então 2 vezes 1.600 aqui no caso, fica 3.200, igual a x vezes 1,3 vezes 49 vezes 10 ao quadrado, 100.
Então aqui nós vamos ter 3.200, passa o 100 de cá dividindo essa parte, igual a x vezes 1,3 vezes 49. Isso daqui vai dar, corta esses dois zeros com os de cima, nós temos que 32 é igual a 49 vezes 1,3, vamos fazer aqui em amarelo, né? Essas contas aqui a gente vai fazer em amarelo. 49, 1,3 vezes esse valor. 3 vezes 9, 27, leva 2. 3 vezes 4, 12. 12 mais 2, 14. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 4, 4. Faz a soma aqui. Fica 7. Aí 9 mais 4, 13, leva 1. Isso daqui dá 6. Isso daqui tem uma vírgula, né? A gente coloca a vírgula aqui, tá bom? Então o que a gente tem aqui? A gente tem que 63,7 vezes x. Então o valor do nosso x vai ser igual a 32 dividido por 63,7. Isso daqui a gente vai fazer aqui em amarelo. A gente vai ter o seguinte, nós temos isso daqui, para facilitar, o que eu vou fazer aqui? Tanto embaixo como em cima eu vou multiplicar por 10 para tirar essa vírgula aqui, tá bom? Então vai ficar 320 em cima sobre, deixa eu só mudar a cor aqui, né, para não confundir. Isso daqui, multiplicando por 10 em cima e por 10 embaixo, a gente vai ter 320 sobre 637, tá bom? E vamos fazer essa conta aqui em amarelo. Nós temos 320 dividido por 637. Como 637 é maior do que 320, a gente coloca 0 aqui, vírgula, e acrescenta um 0 aqui. Aí nós vamos ficar com 3.200. Vamos pegar esse valor aqui e multiplicar por 5. Então 5 vezes dá 35, leva 3. 5 vezes 3 dá 15, mais 3, 18. Leva 1. 5 vezes 6, 30, mais 1, 31. Então a gente tem que aqui vai dar 15, né? Aí, como tem a vírgula aqui, acrescenta um 0. 150 é menor do que 637. Então você acrescenta mais um 0. Aí dá 1.500, né? Então neste caso aqui, nós temos 1.500. Aí, lembrando que quando tem menor, a gente acrescenta um 0 aqui. Então aqui já dá pra gente matar a questão, nem precisa dar continuidade aqui o resultado não, tá? Porque vai dar um valor muito pequeno aqui. Então a gente tem que o nosso x é aproximadamente 0,5 ou 0,50, tá bom? Essa resposta aqui, ela bate com qual? Ela bate com a letra B de bola, tá? Então a nossa resposta dessa questão, vamos colocar aqui, resposta é a letra B de bola, tá? Pronto. Aqui essa questão aqui, tá bom? Foi solucionada. E agora a gente vai para uma outra questão, eu vou colocar aqui na próxima página. Essa questão aqui, ó. Não sei se vai dar para vocês visualizarem. Qualquer coisa eu vou falar aqui para vocês. Deixa eu aumentar aqui para que possa ser legível, né? Vamos lá. Voltar aqui para a caneta. Aqui nós temos o seguinte, ó. Um fazendeiro engata um trenó carregado de madeira ao seu trator e o puxa até uma distância de 20 metros com uma aceleração constante de 0,30 metros por segundo ao quadrado, ao longo de uma pista horizontal. O peso total do trenó carregado é igual a 15.000 newtons. O trator exerce uma força constante de 5.200 newtons, formando um ângulo de 37 graus acima da horizontal. Existe uma força de atrito dinâmica que se opõe ao movimento. Calcule o coeficiente de atrito estático quando o trenó está na iminência de entrar em movimento. Calcule o coeficiente de atrito cinético quando o trenó está em movimento. Considere seno de 37 graus igual a 0,60 e cosseno de 37 graus igual a 0,80.
e ainda considere a velocidade aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então nesta questão aqui, ele nos dá vários dados, só que antes, o que a gente precisa fazer nesse tipo de questão, né? Vamos desenhar a situação. A situação que nós temos nós temos um trenó, que eu vou representar aqui por um bloco, tá? Aqui vamos desenhar um bloco, aonde esse bloco está sendo puxado por uma força do trator aqui, ó, nessa direção aqui, ó. Ele está formando essa força aqui, ó, a força do trator. Nós temos aqui embaixo, eu vou desenhar aqui em amarelo, nós temos o plano horizontal, né, que é o chão, tá? Vamos aqui fazer o chão aqui. Temos uma informação onde a gente tem um ângulo formado entre a força e o chão, que é de 37 graus, que eu vou chamar aqui de alfa, tá? Temos essa força aqui maior, que é simplesmente F. Outras forças que agem são a força de atrito, tá? Que eu vou chamar de F pequeno aqui, que é a força de atrito. Temos uma força a partir do centro aqui, que é a força normal. E temos outra força que age sobre o corpo, que é a força do peso, tá? Que eu vou chamar de P. Aí essas informações, depois de desenhada, a gente vai trabalhar em cima delas, tá bom? O primeiro item, ele pede aqui o coeficiente de atrito estático. Bom, esse coeficiente de atrito estático, para a gente lembrar, é o seguinte: qual é a fórmula, né? Você tem a força de atrito estático, que eu vou chamar aqui força de atrito AT estático, né? Então eu vou chamar apenas de F1, tá bom? Para facilitar. Essa força de atrito estático, ela é igual ao coeficiente estático, que eu vou chamar apenas de, vou aqui utilizar a letra X, vezes a força normal, tá? Não entenda isso daqui como Newton, e sim a força normal. Deixa aí, além disso, a gente só vai anotar alguns dados aqui, né? Que são necessários, que eu acabei esquecendo aqui. Vamos anotar os dados aqui na lateral, né? Nós temos que dados, né, importantes. A distância que esse trenó puxou, 20 metros. A aceleração que ele está, 0,30 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Qual o peso deste objeto, né, desse trenó? 15.000 newtons. Qual a força que o trator está exercendo? Essa F, né? A F é igual a 5.500 newton que esse trator está aplicando sobre este coisa. Qual o nosso ângulo, né? Nosso ângulo é de 37 graus. Outras informações importantes que a gente precisa, aqui eu vou ter que colocar aqui embaixo, mas vai dar certo, tá? Outras informações: o seno de 37 graus é igual a quanto que eles nos informam? 0,60. O cosseno, né? O cosseno de 37 graus, ele nos informa que é 0,80. E a gravidade que ele nos informa é de 10 metros por segundo ao quadrado, tá bom? São todas as informações que eu obtenho aqui. Eu vou só colocar elas em outra letra, para outra cor, um laranja aqui, tá bom? Pronto, são todos esses dados que eu tenho aqui. Aí a nossa força de atrito estático, ela é calculada dessa forma, né? E como é que eu calculo as demais? A gente precisa pegar essa figura aqui, vamos trabalhar em cima dessa figura, tá? Eu vou só copiá-la aqui. Copiar. Só um instante. Vamos pegar aqui, ó. Vamos trabalhar em cima dessa figura.
Agora, a gente saber cada uma das partes, tá bom? Esse F aqui fica o F1, né, que é a força de atrito. Nós temos aqui a força normal e a força peso. Temos o ângulo e temos essa F. Como essa F aqui ela está inclinada, o que a gente precisa fazer, né? A gente precisa decompor esta força para verificar a força no eixo X e a força no eixo Y, tá? Então, decompondo essa força do trator, que eu vou colocar daqui, colocar aqui, né? A gente vai ter duas outras forças. Uma força para a direita aqui, eu vou chamar de F de X. Vou fazer em outra cor aqui. Então nós temos a força F de X nesta direção. Temos a outra força Y que é nesta direção. Tá bom? Aí nós temos aqui, ó, a força F, que é representada pelo F aqui. Temos a força X aqui, F de X, e temos a força Y aqui, tá bom? Cada uma dessas é importante. Essa daqui é a do trator. E aqui nós temos o ângulo de 37 graus, tá bom? Essas forças são importantes para que a gente possa calcular a força normal e a força que está sendo exercida sobre o bloco na horizontal ao plano, tá? Então aqui nós temos o que? A nossa F de Y, a gente vai trabalhar com questão de seno e cosseno. A gente tem aqui força F de X, né? Nossa força F de X é igual a... Não, por exemplo, o cosseno de 37, né? O cosseno de 37 é o que? É a hipotenusa, que é representada pela letra F. Não, desculpa. É a F de X, o cateto adjacente, sobre a hipotenusa, que é a nossa letra F. Nossa F de X aqui, quanto equivale, né? A gente não sabe, tá bom? Aí o que a gente... Vamos dar continuidade aqui ao cálculo. Nós temos que cosseno de 37... Qual é o cosseno de 37? Que eles nos já informam, né? É 0,8. 0,8 igual força F de X que nós estamos procurando sobre a força que o trator exerce, né? A força que o trator exerce é de 5.500 N. Então a nossa F de X é o seguinte. A nossa F de X é igual a 5.500 vezes 0,8. Isso daqui dá 4.400, tá bom? Então nós temos a força F de X como 4.400. E agora a F de Y, né? A F de Y, vamos calcular aqui. Essa daqui, para não atrapalhar, eu vou escrever aqui na lateral, tá? Então nós temos a seno de 37 graus é igual a força, o cateto oposto, que no caso é o F de Y, eu poderia transferir ele para cá, tá? Então é o F de Y sobre a hipotenusa, que é F. Então o seno de 37, qual é o valor de seno de 37? É 0,6. Isso daqui é igual a força Y sobre a hipotenusa, que é 5.500, que é a força que o trator está exercendo. Neste caso aqui nós temos que a força Y ela é igual a 5.500 vezes 0,6. Isso daqui dá um resultado de 5.500 vezes 0,6. A força de Y é igual a 3.300 newtons, tá bom? Pronto, então nós temos aqui a força X e a força Y. Para trabalhar agora com essa questão, a gente sabe o seguinte: se não existisse uma força nessa direção, essa F de Y ela não existisse, a força normal seria igual ao peso, tá? Mas como existe essa força aqui, então a força normal é igual ao o peso menos a força Y. Aí neste caso aqui a nossa força normal, quanto é que ela está valendo, né? A força normal ela está equivalendo a 15.000, né, que é o peso, menos a força Y. Quanto é que a gente achou para a força Y? A gente achou para a força Y 3.300. Então aqui nós temos 11.700 como o valor da força normal, tá?
Aí a força normal é 11.700 newton, tá bom? Então aqui nós já temos a força normal. Neste caso aqui, como está na eminência, está em estático, e eu vou até colocar um vídeo falando sobre isso. Como está na eminência, essa força F1 ela é igual à força X, tá? Que está horizontal ao eixo, paralela ao eixo horizontal, ao plano horizontal. Então a nossa F de 1, neste caso, ela é igual à força X, tá bom? Então nós temos todos os dados e temos aqui a fórmula. Temos a fórmula bonitinha. Então para mim calcular esse coeficiente agora, que é o X, eu simplesmente vou pegar estes valores que eu calculei e jogar dentro da fórmula. Jogando dentro da fórmula, vou fazer aqui em amarelo, tá? Jogando aqui dentro da fórmula, vou fazer este cálculo em amarelo. A gente vai ter o que? Força 1, né? Força 1 igual a x vezes a normal. Quanto é que vale a força 1, né? Eu falei que ela é igual a f de x. Quanto é que vale a nossa f de x? 4.400. Igual a x vezes... Quem é a normal? A normal é 11.700. Tá? Aí x é igual a 4.400 dividido por 11.700. Esses dois zeros cortam com esses dois zeros. E esse x aqui é igual a 44 dividido por 117. Né? Fazendo esse cálculo aqui, eu vou fazer ele até em vermelho, pode ficar até um pouco escuro, né? Mas eu vou fazer ele aqui embaixo simplesmente para você perceber o que eu estou fazendo. Aí, por 117. Como 117 é maior do que 44, o que eu vou fazer aqui é acrescentar um zero e colocar um zero vírgula aqui. Agora nós temos 440. Esse dividido, eu vou colocar um 3 aqui, vai dar 3 vezes 7, 21, leva 2. 3 vezes 2 dá 3 vezes 1 dá 3, mais 2, 5. 3 vezes 1, 3. Então nós temos 351, aqui vai dar 49 não. Aqui vai dar 9, 5 para 13, 8, 89. Acrescenta um zero, né, porque tem essa vírgula. Nós ficamos com 890 dividido por 0,3. Isso daqui dá aproximadamente um 7, que vai dar 819. Tá bom? Menos aqui. Aí aqui fica 71, aí 0. Aqui fica mais um 6, aqui, tá? E aqui a gente continua. Esse valor aqui é aproximadamente, isso daqui é equivalente a aproximadamente 0,38, tá bom? Fazendo um arredondamento. Então isso daqui é aproximadamente 0,38, tá? Se a gente fosse olhar a questão, se fosse somente para marcar e pronto, seria justamente a letra D de dado, que tem a 0,38 aqui no item I. Só que a gente vai dar continuidade e vamos calcular agora o próximo, tá? O próximo fala o quê? O próximo ele fala sobre o coeficiente de atrito dinâmico, tá? Atrito dinâmico. Aí neste caso aqui, o que a gente vai fazer, né? Copiar novamente, né? Vamos copiar a figura lá novamente para a gente poder fazer essa análise, né? Esse F, eu vou deixar ele agora como se fosse o F2, tá? Que é a nossa força de atrito dinâmico, F2. A nossa F aqui a gente já sabe, já fez a decomposição dela, já sabemos os valores aqui. Eu vou só copiar para a gente jogar lá embaixo. Colar aqui. Pronto, aí o que a gente já sabe, né? A gente já sabe esses dois aqui. A força Y, ela é igual a força Y, ela é igual a, deixa eu me lembrar aqui, força Y é igual a 3.300 newton.
a força no X é de 4.400, tá bom? Então aqui eu tenho essas forças, eu sei o valor da normal, tá? A normal ainda continua o mesmo valor que a gente calculou anteriormente, que era o peso menos a F de Y, que dá igual a 11.700. Então eu tenho a força normal. Lembrando a fórmula, eu nem coloquei a fórmula aqui. A força de atrito dinâmico ela é igual ao coeficiente de atrito dinâmico, eu vou chamar agora ele de Y. Não, eu vou continuar chamando ele de X, vezes a normal, tá bom? Aí nesse caso aqui, a gente tem o seguinte, né? A gente tem a força normal e nós queremos calcular a força 2. Só que essa força 2 não é igual a F de x. Por quê? Porque existe movimento e existe uma aceleração. A gente sabe que a aceleração que ele nos deu é de 0,30, tá bom? Então essa força F2 aqui, ela é o seguinte, ela é a F2, ela é calculada da seguinte maneira, a Fx que está puxando, tá? A Fx que está puxando menos a força, a força que é uma força equivalente, que é a força resultante, que é a F de x menos a força de atrito. A força resultante seria isso. Força F resultante é igual a força que está sendo feita para esta direção, né? Que ela não está puxando e não está ocorrendo aceleração. Então, se ocorre aceleração, uma das forças está sendo maior do que a outra. Como está em movimento, a força F de x ela é maior do que a força do F2. Então, nós temos a força resultante é igual a Fx menos a F2. Só que a F2 é justamente a que a gente está procurando. Tá? E como é que calcular a resultante? A resultante nada mais é do que a massa do objeto do nosso bloco vezes a aceleração que está sendo colocada nele. Aí a nossa força F de x menos a nossa força de atrito. E agora como eu calculo essa massa aqui, né? Que a aceleração eu já tenho. Qual o valor da massa? É só a gente lembrar da fórmula do peso. O peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Então aqui, através dessa fórmula aqui, nós vamos poder obter a nossa massa. Então aqui o peso é de 15.000. A nossa massa vezes a aceleração da gravidade, que é 10. Que eu vou até colocar ela aqui. Tá? São informações que foram dadas pela questão. Deixa eu só acrescentar essa coisa. Então a nossa massa ela é igual a 15.000 dividido por 10. Corta esse zero com esse zero, nós vamos ficar com 1.500, né? 1.500 quilos. Então a nossa massa aqui é de 1.500. Então nós temos aqui, ó, 1.500 vezes a aceleração, qual é? 0,3. Igual a força F de x, 4.400. Menos a força 2, que é a força de atrito dinâmico, que é justamente a que eu estou procurando. Então o que eu tenho aqui? 0,3 vezes 1.500 dá 450, igual a 4.400 menos a F de 2. Vamos colocar F de 2 para o lado esquerdo, vamos ficar F de 2 igual a 4.400 menos 450. A F de 2 ela vai me dar 3.000, deixa eu ver, reduz, dá 4.000, reduz 950. Então a F2 é 3.950. Agora dá para a gente utilizar a nossa fórmula. Vou até calcular em amarelo. Utilizando a nossa fórmula, a gente vai ter que a F2 vai ser igual ao x procurado vezes a normal. F2 que a gente encontrou, 3.950, igual ao coeficiente de atrito dinâmicos vezes a nossa normal, que é de 11.700. Então nosso x é igual a 3.950 dividido por 11.700. Corta esse zero com esse zero, nós vamos ficar com 395 dividido por 1.170. Tá bom?
Aí esse valor aqui, a gente vai calcular aqui, vamos calcular aqui em vermelho. 395 dividido por 11.000, 11.000 não, 1.170, 1.170 é maior do que 395, então a gente acrescenta um zero e coloca 0, alguma coisa aqui. Neste caso aqui a gente vai ficar com 3, aí vai ficar 0, 3 vezes 21 leva 2, 3, 5. E aqui um 3, então a gente tem 3.510 menos 3.950 menos 3.510. Isso daqui vai ser 0, 4, aqui vai ser 4 e aqui 0. Aí nós temos 440, né? Aí como tem a vírgula, a gente acrescenta mais um zero aqui, dá 4.400. 4.400, isso daqui vai dar aproximadamente um 3, né? Aqui é 3,33. Aí esse valor aqui, ele dá... Ele dá... Tá 3, aí daqui dá um 7. Esse 7 aqui dá 3.000... não, aqui dá o 3, né? Desculpa. 3.110, que é o mesmo valor lá de cima. Aqui vai ficar 89. Aí... Não, 890 na verdade, desculpa, viu? 890. Aqui vai dar um 7. E aqui vai dar sucessivamente. Então esse valor aqui, ele dá 0,34 aproximadamente. Então nós temos que o nosso x, ele é aproximadamente, deixa eu colocar ele mais separado, ele é aproximadamente 0,34, batendo exatamente com a letra B. Então a resposta desta questão, vou colocar aqui, a resposta desta questão é a letra D, né? D de dado, deixa eu só confirmar aqui. A D de dado, tá? Então a resposta desta questão é a letra D de dado. Pronto, e assim a gente encerra a resolução dessa questão. Espero ter ajudado e até uma próxima.